E fala concurseiro e concurseiras de todos os cantos. Meu nome é Anderson Araújo, passando aqui mais uma vez para a gente dar início a esse projeto de direito penal e entre outros direitos para os concursos da carreira policial. Em foco agora na PEMERG, né? Está saindo aí 2.000 vagas. Então vamos trazer vários conteúdos só a nata. Olha aqui, vou rolar da câmera. Só a nata. Só o que cai. O diferencial é esse. Quando o professor é concurseiro, é só a nata, é só o que cai. Eu sempre falo, eu sou muito mais concurseiro do que professor. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Araújo, já passei em 14 concursos, sou advogado, dou aula de matemática básica, noções de direito, sou bombeiro militar e sou policial civil. É, tudo ao mesmo tempo. Como é que é isso? 20 anos estudando. Não é inteligência, não. É esforço. São 20 anos da minha vida fazendo concurso e ainda estudo e ainda pretendo fazer outros concursos. Então, bora pegar só a nata do direito penal. Iniciando aqui sem muito nhenhenhé. Vamos mudar aqui para a tela, porque o primeiro tópico do direito penal para qualquer concurso, carreira policial, tribunal, etc., são os princípios do direito penal. Esse item do edital você tem que saber. E é básico, vou te mostrar com palavras-chave que é só a nata, é só marcar o X. Entendeu? Marca o X, olha aí, e vapo. Esquece. Bora lá? Direito penal. E o primeiro tópico, a gente já entra com os princípios do direito penal. E aqui, quando a gente vai falar em princípios, o maior princípio é o da legalidade. Por quê? Porque para ser crime tem que ter lei, tem que ter lei. Se não tiver uma lei dizendo que é crime, não pode aquele fato, mesmo que seja altamente reprovável pela sociedade, ser dito como crime sem lei que o defina. Então tá aqui, ó, não há crime e nem há pena se não houver lei. Então só há crime e pena se houver lei. Isso é um recorte do artigo 1º do Código Penal. E a gente vai ver. Também temos o princípio, um filhote, né, da legalidade, é o princípio da anterioridade. O que é isso? Para algo ser considerado crime, essa lei tem que existir antes do crime. Se eu fizer algo que for considerado crime, a lei tem que vir antes desse fato dizendo que é crime. Princípio da anterioridade. Qual é o outro grande princípio, filhote do princípio da legalidade? O princípio da irretroatividade. Estamos falando em lei, né? Então, se a lei foi publicada hoje, a partir de hoje, daqui para frente, é crime. Mas o que aconteceu lá atrás, se você fez algo errado ontem, antes dessa lei existir, essa lei não pode voltar no tempo para te prejudicar, porque, em regra, todas as leis são irretroativas. É daqui para frente, efeito ex nunc. Lembra lá do ADM? A gente vai ver isso. Bom, mas aí nós temos uma exceção. E isso é um direito fundamental na Constituição. A lei só retroage para benefício do réu. Essa é a exceção porque está no artigo 5º da Constituição que a gente vai ver. Então, esse bloco aqui de princípios é o básico, e isso é o queridinho, é a nata da nata do que cai nos concursos. Princípio da legalidade, só é crime o que está na lei. A lei tem que existir antes do fato, e a lei só vai voltar no tempo só se for para benefício do réu, e é qualquer benefício, tá? Qualquer benefício. E aí a gente vai fechar esse quadradinho aqui, ó, que é o que mais cai, por isso eu estou dando essa ênfase. Isso aqui é uma mini tradução do que está escrito nas leis. E aí eu volto aqui, ó, e aí nós temos Código Penal, artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, a lei tem que ser anterior ao fato, e não apenas sem prévia cominação legal. Além do crime, a lei também tem que trazer a pena para aquele crime. Não pode o juiz dar uma pena qualquer se não tiver lei.
Se tiver crime e não tiver a lei, cometeu o crime, mas não tem a lei, essa pessoa não vai ser punida. E esse fato da gente chamar aqui ó, o crime, a gente tem o primeiro, né? Isso aí é o primeiro, é o preceito primário. Já o preceito secundário, caso caia na prova, é a pena. Então, o crime é o preceito primário e a pena é o preceito secundário desse primeiro artigo. Se você filtrar questões, esse artigo cai demais, cai em todos os concursos para todos os cargos. Bom, logo em seguida nós temos o artigo 2º. E o que é que o Código ainda fala, baseado em legalidade e seus princípios aí, filhotes? Nós temos, ó, ninguém pode ser punido, aqui, por fato que lei posterior deixar de ser crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que quer dizer isso é outro princípio que não está escrito assim nitidamente, mas a gente chama isso ó, de abolício. É abolitio, se escreve lítio, né? Abolitio criminis, que é quando uma lei vem e vai abolir aquele crime. Então, se abolir aquele crime, é favorável, não é bom para o réu? Lembra que eu expliquei na tela anterior? Então, o crime acabou. E se o crime acabou, essa lei vai voltar no tempo e desfazer toda a condenação. E o cara vai ficar devendo mais nada. Lembra disso? Lei posterior, que deixar de ser crime, ou qualquer benefício volta no tempo, e isso é uma exceção, porque a regra é irretroatividade, mas para benefício ela retroage. E se for para abolir o crime, abolício crime. Viu? Mas ainda temos o parágrafo aqui único do artigo 2º. Vê como esse início do código é o basicão e é o que mais cai. Olha lá. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido em sentença transitada em julgado. O que é isso, novamente? Lei em benefício do réu vai retroagir. O Código é da década de 40 e a Constituição 88. A Constituição replicou isso. Quer ver? Aqui, ó. Olha só. Artigo 5º, lá nos direitos fundamentais, a lei penal não retroagirá. É a regra, princípio da irretroatividade, salvo para benefício do réu. Bom, outro queridinho das questões, vá anotando. Efeitos, olha aqui, efeitos. Tá vendo isso aqui? Isso cai direto na prova, é só a nata que eu estou te passando. Efeitos penais. E lá na prova vai querer estar uma pegadinha, dizer que efeitos civis. Efeito civil, não. Efeito civil, não. É plural, né? Não botei o plural. Efeito civil. Isso vai tentar te derrubar. E aqui temos uma pegadinha de prova. Deixa eu mudar a tela aqui que eu quero aparecer. Bom, quando a lei retroage no tempo, ela traz o benefício para o réu. Se uma lei posterior diz que não, aquilo não é mais crime, ela volta e cessa a condenação, cessa o cumprimento da pena, cessa todos os efeitos penais. Eu grifei esses efeitos penais porque a questão, eu já vi várias, ela vai te dizer assim, cessa os efeitos penais e civis. Civis, não. A lei só retroage benefício penal. Isso quer dizer que, se eu cometi um crime e tenho o dever de reparar o dano, indenizar a vítima, eu fico livre da cadeia. Os efeitos penais caem, mas os efeitos cíveis continuam. E aí a gente vai ver se o cara morre, a família também vai ter que pagar com a herança que ficou. Isso a gente vai ver mais lá na frente. Bom, princípio da legalidade, basicão, é isso, ó. Tem que ter lei anterior, tem que estar dizendo qual é o crime na lei, tem que ter a pena. Deixa eu mudar a tela aqui. Eu e PDF. Tem que ter a pena. E se a lei for benéfica, ela vai retroagir. Bom, outra questão muito importante sobre a legalidade, e aí vamos para um filhote da legalidade,
é quando a gente falar em reserva legal. Ó, a letra é feia, às vezes escreve errado, hein? Reserva legal. Os alunos já sabem. A reserva legal também pode ser sinônimo de legalidade em algumas questões, mas a reserva legal tem a ver com o processo legislativo. A reserva legal quer dizer, muitas vezes, em algumas questões, qual a lei específica. Se é Código Penal, se é crime, tem que ser Código Penal. Se é Código Penal, tem que ser feita onde? No Congresso Nacional. Não pode ser um decreto. Então, a reserva legal tem a ver com o processo legislativo, a formalização dessa lei, né? Bom, tem outro filhote da legalidade aqui, ó. Olha, é o princípio da taxatividade. E aí, taxativo, é com X ou é com CH? Taxativo. Pô, eu tô me adaptando com essa mesa aqui. A letra já não é bonita. Taxatividade, isso quer dizer o quê? Tem que dizer exatamente qual é o crime. Esse exatamente qual é o crime a gente chama de elementar do tipo penal. Por exemplo, homicídio, matar alguém. Olha o verbo, o elementar, o núcleo ali do crime tem um verbo, a ação, né? O verbo é o quê? Palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Então, matar alguém, isso é elementar do crime. Então, do tipo penal. Então, eu não posso dizer que matar uma planta é homicídio, não é porque matar alguém é pessoa. Matar animal é homicídio? Não, porque é elementar do tipo é matar alguém. Então, pelo princípio da taxativo, né? Taxatividade, eu não posso criar um crime abstrato. Ou seja, eu não posso dizer assim, ó, falar certas palavras é crime, fazer isso em determinados horários. Que horários? Que palavras? Então, no direito penal, um filhote da legalidade é a taxatividade. Só vale o que está escrito e escrito de forma bem objetiva. Dito isto, que esse é o grande bloco aqui da legalidade que mais cai nos concursos, nós vamos entrar em outro princípio chamado do intervenção mínima. Ou seja, o direito de punir o cidadão, olha aqui, é do Estado, né? E o Estado não vai sair punindo ninguém do nada, né? Até porque a seara penal é a seara mais restrita, é a última ratio. Então a gente fala que o Estado só vai proteger bens jurídicos mais relevantes. Você não vai entrar com ação penal por coisas bobas, né? É só bem jurídico mais relevante. O que é um bem jurídico? É aquilo que a lei vai proteger. No caso do direito penal, a gente vai proteger a vida, o patrimônio, né? A dignidade sexual, a coisa pública, né? Então, isso aí é o bem jurídico mais relevante. Só que dentro da intervenção mínima, essa intervenção também tem filhotes. Saem outros princípios dentro dessa intervenção mínima. Já que o Estado só entra minimamente, ele só vai entrar como última ratio, né? O ratio ali do latim se escreve ratio. Eu sempre pronuncio como eu escrevo, que é para não errar na hora da prova. O linguajar, pessoal, aqui é bem enata. Ninguém aqui está estudando para ser advogado, ninguém está fazendo faculdade de Direito, carreira policial é para marcar o X. Então, sem aquele blá 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 que dá uma porrinhação que professor fica dando aula como se estivesse dando aula para outro professor. É uma chatice, eu mesmo não tenho um saco. Então tem que ser bem objetivo. Está todo mundo do zero, todo mundo chegando agora. Então bora entender o português bem dizido, né? Vamos lá. Então a última ratio quer dizer em último caso que o Estado vai intervir. E aí vai ser quando outros ramos do direito não resolvem. Se nós estamos tratando de uma indenização, é área civil. Não estamos de trabalhista, relação de emprego, área justiça do trabalho. Quando não dá para resolver de outra forma, aí a gente vai para o direito penal e o Estado vai entrar. Então, por isso que é subsidiariedade, ou seja, subsidiário. A gente cobra ver isso depois, em última situação, última ratio, né? E também, ainda dentro, temos a fragmentariedade. O que quer dizer isso? O direito penal só vai punir ataques mais graves. Então, se tem coisas, mesmo estando ali na seara criminal, a gente pode levar isso para... você vai ver que vai ter ali no juizado especial, no GCRIM,
outras formas. Então, o direito penal entra no fragmento, no pedacinho, naquela coisa muito grave. Aí a gente vai aplicar pena para esse cara. É basicamente isso. Vamos para os próximos princípios. Temos o princípio da adequação social. Se fala social, vai aparecer na tua prova práticas sociais, convivências, isso que a sociedade faça. Mesmo que seja legal, a galera faz e todo mundo faz e não acontece nada, não é? Você lembra que antigamente o pessoal cortava o rabo de alguns cachorros e não dava nada? Hoje não pode, tá? Hoje não pode. Não pode mutilar animal. Mas era uma prática bem, algumas raças, né? Por estética, não pode mais, mas se usava. Você percebe que quando a pessoa tem um filho menina, vai lá na farmácia e fura a orelha do bebê, o bebê não pode nem se defender, ela furando ali, chora pra caramba, não é? É uma lesão corporal, mas todo mundo faz. Então se torna uma adequação social, mesmo que seja ilegais, porém não são puníveis. Você lembra, tinha outra coisa que era bem adequada socialmente, que era o adultério, né? Até 2005, adultério era crime, mas o que acontecia? Adequação social? Todo mundo traía, né? Eu nunca traí, graças a Deus. Mas não tenho nada contra quem trai, problema é de cada um, né? Bom, eles traíam, não acontecia nada, então viu-se que ali, pela adequação social, não estava tendo punição. O que foi que aconteceu? Aboliu-se o crime, acabou, porque já não era praticado, já não era punido, né? Bom, aí nós temos outro grande princípio. Individualização da pena. Quando a gente for estudar concurso de pessoas, a gente vai ver que 2 ou mais pessoas cometendo o crime vai responder na medida da sua culpabilidade, mesmo respondendo pelo mesmo crime. Porque na hora de receber a pena, essa pena é individualizada. Então, mesmo cometendo o mesmo crime, cada pessoa é um caso. Ou seja, não pode ter pena genérica. Eu e você juntamos para matar o seu pai. Nós dois cometemos um homicídio, mas eu vou receber a mesma pena que você? Claro que não, você está matando seu pai, ascendente e descendente, isso tudo é agravante. Eu nem conhecia seu pai, eu não armei uma emboscada, não usei de traição. Isso tudo conta para a hora da pena. Então a pena é individualizada. Eu não posso pegar uma pena genérica e atribuir para todo mundo. Intranscendência da pena. Vê que a gente está falando em pena e eu separei aqui os princípios na lógica, bem na ordem para você entender. Já que a gente está falando em pena, a pena é individualizada e ela também é intranscendente, ou seja, intranscendência da pena. Essa pena não pode ultrapassar o condenado. Se eu cometi o crime, meu filho não pode ser punido por isso. Se você cometeu um crime, seu pai, seu irmão, não pode. A pena fica para o apenado. Porém, lembra que eu estava falando de se deixar de ser crime, o caráter penal cai, mas os civis continuam, né? Aqui também, a intranscendência da pena, ela não passa. Mas o dever de reparar dano, esse daqui passa, reparar dano. Exemplo, eu mato, esfolo, morro e não vou mais ser preso, porque a pena morre comigo. Mas o dever de indenizar continua e esse dever, sim, vai passar para os herdeiros no limite da herança. Ou seja, se eu deixei dinheiro, os herdeiros vão indenizar no limite da herança. E aí, outro bisuzinho sobre intranscendência da pena. Deixei herança e tinha uma pena de multa. Pena de multa. E aí, os meus herdeiros vão pagar com o valor da herança? Esse valor? Não. Por quê? Porque multa é pena. Nós vamos ver na aula de penas, né? Que nós temos penas de restritiva de liberdade, né? Privativa é liberdade, restritiva é direitos e temos pena de multa. Multa é uma pena e pena não passa do apenado. Então isso aqui, ó, é a nata da nata que derruba os candidatos. Estou tentando melhorar a letra, hein, galera? Mas é isso aí. Vamos para o próximo princípio.
culpabilidade. E essa culpabilidade, não vamos, nesse momento, tá dando aquela misturada com a árvore do crime, né? Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Então, vamos dar essa misturada. Estão pensando em princípios. O princípio é muito bom você entender, porque para questões tipo FGV, são os princípios que dão aquele norte. Aqui é o princípio e ele dá aquele norte para você raciocinar e resolver questões. FGV nunca cobra uma questão de um único tema, ela mistura. Então, os princípios é muito bom você focar para criar essa lógica jurídica. Então, olha lá, culpabilidade, já que eu vou aplicar o direito penal em alguém, eu tenho que ter a certeza que essa pessoa, no mínimo, tem dolo ou culpa. O que é dolo? Dolo é quando tem a vontade, a intenção, né? E a culpa? A culpa é sem. E aí, intenção é com cedilha ou é com S? É com cedilha ou é com S? Eu botei com cedilha, hein? Depois me corrige aí. Bom, e aí isso evita, ou seja, veda responsabilidade objetiva. Dentro do direito administrativo, nós temos a responsabilidade objetiva do Estado. O servidor fez M, o Estado vai ser responsabilizado lá, vai ter que coisar o dano, né? Indenizar. Mas a pessoa, para ser punida penalmente, tem que obedecer o princípio da culpabilidade, ou seja, essa pessoa agiu pelo menos sem intenção, mas com negligência, imperícia, imprudência, ou ela agiu com intenção. Tem que analisar culpa ou dolo nessa conduta para poder punir essa pessoa. Humanidade, ainda falando sobre penas, veda penas cruéis, pena de morte, penas perpétua, ou também de caráter perpétuo. Caráter tem acento? Não sei, mas tem a técnica, né? Chama no portão. Caráter! Caralho! Né? Então, é nurá, né? Acho que tem acento. Chama no portão. Regrinha de acentuação. Né? Bom, o que é o caráter perpétuo? É, por exemplo, você ser preso e sua ficha ficar lá antecedentes criminais por toda a vida. Imagina, você vai fazer qualquer coisa, puxa o teu antecedente criminal, tá sujo. Não pode, seria um caráter perpétuo. É por isso que quando você faz concurso, os seus antecedentes vão cobrir até os últimos 5 anos. Passou disso, já a gente está tendo aí, né, esse princípio, o caráter perpétuo. Bom, lembrar que a pena de morte é bem recorrente, mas em regra, não temos pena de morte. Essa é a regra. A exceção é salvo em situação de guerra. Princípio da insignificância. E esse princípio da insignificância, a gente tem que dar bastante atenção. Porque muita gente erra ele porque é assim, é 10 reais, é 30 reais, vamos lá. Não é só questão do valor, tá? Quando falar em princípio da insignificância, você vai lembrar da Mari. A Mari. A Mari é que vai dizer quando eu vou utilizar o princípio da insignificância. E eu vou passar aqui. Vê aqui, ó, princípio da insignificância. Tem que ter a mínima ofensividade da conduta, ou seja, tem que ter alguma lesividade, alguma conduta que ofendeu alguém. Se não teve o mínimo, a gente não vai poder punir. Lembrar que mínimo não quer dizer ausência, tá? Não é ausência. Não é ausência. É mínima ofensividade. As questões vai te dizer que não pode ter ofensividade. Pode sim, mas tem que ser mínima. Temos que ter ausência de perigo. Aí agora sim. Não perigo, não pode ter perigo, né? Não pode ter violência, né? E também temos reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzido não é ausência, não é ausência. Vamos se orientar nisso aí. Tá difícil a letra, viu? A letra aqui tá foda. E inexpressibilidade.
expressividade da lesão. Essa lesão tem que ser inexpressiva, porque se for uma lesão expressiva, aí a gente já entra aqui, não vai ter mínimo ofensivo. A gente já entra também que não vai ter ausência de perigo ou violência, e não vai ter reduzido o grau de reprovabilidade, porque a galera vai reprovar um negócio desse que seja expressiva a lesão. Então, princípio da insignificância, lembra da Mari. Aí isso aqui você vai ter que dar uma decoradinha, né? Mari. Bom, só que ainda temos outros critérios, né? Doutrinários. Ou seja, não é só o valor, a gente tem que ver se aquele bem que foi subtraído ou que foi ali pego, né? Esse prejuízo, o que ele significa para a vítima, tanto no valor quanto no sentimento. Então, às vezes, a coisa não tem valor para você, mas para aquela pessoa tem muito valor. Então, o princípio da insignificância não é automático. Mais uma coisa, as questões econômicas, as consequências do crime e o modus operandi, ou seja, como é que a pessoa faz aquilo? Será que ela faz aquilo direto? Pô, é só um batom garoto, é só uma barra de chocolate, mas todo dia o cara vai lá antes de ir para o trabalho, entra numa loja dessa e pega. Ele já é um safadinho de carteira, né? Então não é princípio da insignificância automático. Bom, o que mais? A gente tem que pensar que usou o princípio da insignificância, isso vai ter reflexo lá na teoria analítica do direito penal. Isso cai em prova direto. Usou o princípio da insignificância, vou falar isso mais à frente. O fato fica atípico. E se fica atípico, o que acontece? Não tem crime. Não tem crime. Ele derruba o fato típico, ele derruba a tipicidade. O fato fica atípico. Então, o princípio da insignificância derruba tipicidade, a tipicidade. E se derruba a tipicidade, qual delas? Porque as bancas estão safadas agora, estão evoluindo. Se derruba a tipicidade, ela derruba a tipicidade material. Lembra disso, porque existe tipicidade formal. A gente não vai entrar nisso aqui agora, mas decora. Usou a significância, derruba a tipicidade material, derruba o fato típico, não tem crime. Bom, e ainda nós temos bagatela imprópria e princípio, né, da insignificância imprópria. Uma coisa é a gente falar do valor ínfimo, né? A gente usa o princípio da bagatela ali porque o valor foi muito pequeno, mas também às vezes o valor não é pequeno, porém punir a pessoa já se torna desnecessário. E como exemplo nós temos as formas de extinção da punibilidade. Então, como forma de extinção da punibilidade, vamos ver isso em ação penal principalmente privada, nós temos lá o perdão judicial, a desistência, a perempção. Então, se teve essas situações que torna desnecessário a punir a vítima, aí a gente fala numa bagatela imprópria, mas isso aqui é mais avançado. Vamos continuar? E no próximo bloco, a gente já entra na questões vendo que é só nata. É isso, a aula é um bizuzinho e só questão para complementar. E é isso, obrigado, estuda que a tua vida muda, revisa aí, melhora a letra, bota aí no seu caderno e até a próxima, é só a nata.